Oi, gente. Como conversamos na semana passada, nós estamos falando dos espaços virtuais de relacionamento e, a pedidos, os comentários, vamos falar aqui dos nossos golpistas virtuais. Eu gosto do termo predadores virtuais, porque eles fazem uma predação sobre nós. Queria também deixar claro que tem homens e mulheres predadoras e predadores. Então, ambos os sexos estão envolvidos e são população de risco para esses predadores. Eu queria dizer que nesses últimos 18 meses eu sofri 37 tentativas de predação, desde os romances virtuais até a tentativa de extorsão e também as tentativas do sexo virtual, que são outros temas que nós vamos discutir aqui também. Se você se acha protegida, se você acha esperta e se você acha que não vai cair numa dessas, cuidado, todos nós somos vulneráveis. E quando estamos expostos nas redes sociais, que os nossos perfis estão abertos e que as pessoas podem conhecer o nosso dia a dia, eles planejam e eles têm mais condição de descobrir onde estão as nossas fragilidades e vulnerabilidades. Então, hoje nós vamos falar dos scammers, também o conhecido como romance scam. O que é isso? Você recebe um convite pela rede social de uma determinada amizade, de uma pessoa desconhecida, às vezes você acha até que conhece, e se inicia esse romance virtual. É interessante nós falarmos sobre o romance scam, porque até o momento, nesses 9 meses de página de Facebook e essas últimas 3 semanas no Instagram, eu recebi 512 relatos de ataque scammer contra mulheres, com seus relatos na página. Algumas receberam extorsão financeira, algumas caíram no golpe, outras não. Então, você pode estar conversando com o scammer agora e não tem ideia de que esteja falando com um. Então, tome cuidado. Esse tipo de golpe se iniciou na década de 1930, ainda quando as pessoas eram prisioneiras e mandavam cartas aleatórias para determinadas mulheres e essas mulheres se envolviam então nesses relacionamentos. Obviamente que numa era da informação, em que temos toda a internet à nossa disposição, esse tipo de golpe com a era da informação se potencializou muito. Então hoje nós estamos vivendo, eu diria, pela experiência que eu tenho, que nós estamos vivendo uma epidemia de ataques de scammer, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Por que eu digo isso? Pelos artigos que leio, pelos comentários que recebo, pelas histórias que vocês me contam e pela minha experiência pessoal. Com certeza eu passei aí por pelo menos 27 ataques scammers, que a gente pode ir comentando um a um nessa história. Um romance scammer ele acontece rápido, a média é entre 45 dias a 3 meses no máximo. Por que isso? Porque eles vivem do que eles ganham na extorsão. São 3 organizações conhecidas. Por que nós dizemos organização? Porque eles têm um modus operandi que nós vamos entender aqui nesse vídeo. Então, o que nós temos aí? Nós dizemos que é organização de scammers porque eles mantêm um padrão. Eles têm um esquema protocolar de assédio e ataque e caça, eu diria, a nós, mulheres e homens de todo o planeta. Eles se organizam em 4 escalões. O primeiro escalão é o peão, que são rapazes adolescentes muito jovens, recebem um notebook e eles mandam em torno de 1000 pedidos de amizade por dia para suas redes sociais. Só uma observação, para cada 1000 mensagens que eles encaminham, 2 eles conseguem retorno. Para ver que vale a pena. São muitos que trabalham nesse tipo de atividade. Vale a pena também frisar que nós temos 3 países já identificados como base de operação desse tipo de golpe. É a Nigéria, a Malásia
e a Rússia. Aqui no Brasil, todas as informações que eu recebo e os comentários que vocês me trazem, as experiências pessoais, me indicam que são nigerianos. Bom, depois dos peões, nós temos o manager, que é tipo um gerente, e depois o boss, que vai aumentando conforme a idade deles, eles vão subindo nesses escalões. Qual a diferença? O peão, ele não tem experiência nenhuma, então ele só faz um protocolo e ataca todo mundo igual. O manager e o boss, ele já conversa com você. Por exemplo, se o peão manda uma mensagem, você aceita na sua rede social como amigo, quem vai falar com você é um manager ou um boss, quer dizer, um gerente ou dito patrão. E o que vai acontecer aqui? Eles vão começar a conversar com você, vão começar a estudar seu perfil, vão começar a analisar fragilidades, vulnerabilidades e aonde eles podem atacar e ter sucesso nesse romance. Bem, o outro que está acima de todos, e nós dizemos que é o chefe de toda a organização, é o Pipi Dad. Então ele tem um comando enorme de toda a organização. Segundo os artigos de vários países do mundo, eles têm inclusive poder de vida e morte sobre as pessoas. Cuidado se você não está conversando com um deles, né? Há muito que contar sobre os scammers. Então eles fazem esse romance acontecer de forma rápida. Você fica encantada com a linguagem que eles usam, o carinho que eles têm, o cuidado que eles têm. Só que na realidade não são eles. Eles usam foto de outras pessoas. Eles se apresentam como militares dos Estados Unidos, da França ou da Inglaterra a serviço no Oriente Médio, em algum país do Oriente Médio. E sempre vão ter uma história macabra para te contar, para você se sensibilizar e se envolver então com eles. Normalmente as esposas morreram, eles têm filhos, as esposas morrem sempre em acidentes ou de câncer. E eles mandam fotos fardados em situações de treinamento, mas as fotos são mentirosas, é o que nós falamos de um perfil fake. Então temos que tomar cuidado com isso. O que eu posso falar mais? Agora com os tradutores, eles vão falar com você em português, mas você vai ver que é um português horrível, porque é um português de tradutor, Google Tradutor normalmente. Ou então eles usam o inglês com muito problema, um inglês muito errado. Uma característica é trocar o I maiúsculo pelo I minúsculo. Eles falam de Deus o tempo inteiro, uma paixão por Deus, alguma coisa assim que não é muito natural para quem realmente é religioso. Eles vão perguntar se você comeu, se você dormiu. Se eles pegam você um pouco mais estressada, eles sempre perguntam, mas não está na hora de você descansar? Você não acha que trabalha muito? Tal? Então eles têm sempre uma palavra amiga no momento certo, na hora exata, porque eles acompanham o horário brasileiro e sabem quando nós estamos num momento de maior pico no trabalho ou quando estamos em casa no serviço doméstico com maior estresse, e aí eles mandam aquela mensagem super afetiva e envolvente. Outro ponto também muito importante que eu observo aqui nos contatos que eu tenho com o pessoal que me segue, as mulheres que não têm domínio no uso dos computadores, celulares, da internet como um todo. Cheguei a captar uma pessoa aqui que estava conversando com 32 scammers, 32, cada um num esquema de extorsão de uma forma muito agressiva, e ela totalmente envolvida, com mais de um inclusive, e sem saber sequer negar uma amizade no Facebook. Esse é um problema sério e ela fica cada vez mais vulnerável para esse tipo de ataque. Como eles fazem esse pedido de extorsão? Como é que chega ao ponto da extorsão? Bom, quando o romance está mais intenso, eles inventam a história do filho estar doente, eles não estarem embarcados e não terem condição de atender a criança e que precisam de um dinheiro urgente. Você se sensibiliza e libera, às vezes, altas quantias. Ou então eles mandam encomendas para a sua casa, para o seu endereço residencial. Por isso falei na semana passada para nunca liberar o seu endereço.
e junto com essa encomenda vem uma taxa para você pagar, ou então eles estão numa situação crítica que precisam de um dinheiro para liberar outro dinheiro, ou eles querem mandar dinheiro para você para poderem vir para o Brasil, casar com você e viver aqui. São várias características desses golpes. Também é interessante frisar que nós somos vendidas entre eles. Então, quando eles acham que você tem um potencial maior, você é vendida entre os gerentes ou entre os boss como X quantia ou uma porcentagem quando conseguir extorsão. O Pimp Dad, por exemplo, ele faz um ataque somente a 2, 3 mulheres, na certeza de que vai conseguir ser bem sucedido nessa extorsão. Temos que tomar cuidado, porque todo dia eu recebo mensagem de vocês comentando, mostrando os assédios que recebem e as tentativas de romance ou romance já estabelecido, já com uma extorsão em andamento. Aguardo comentários e vamos continuar esse tema na próxima semana, falando sobre os lobos solitários, que são ainda os golpistas virtuais que trabalham sem organização, mas trabalham por conta própria e são tão perigosos quanto.